Houve um tempo em que nossos personagens preferidos nos surpreendiam com seu incrível poder, mas há coisas reais que superam em muito qualquer um deles. O que vive no cosmos está além do limite da imaginação humana, portanto, da ficção que esta cria. Nesta era, descobrimos poderes no universo que a mente não consegue compreender do mesmo jeito, porque pensar no infinito não faz sentido para nossa mente. Tudo o que você vai ver neste top é real. Então, prepare-se muito bem, porque estas são as 7 maiores forças do universo. Número 7. Imagine um carro numa cidade grande como a capital do México. Esta é a diferença que há entre nosso Sol e uma estrela hipergigante como Canis Majoris. Se estrelas como estas substituíssem o nosso Sol, comeriam todos os planetas. Até Júpiter, Urano e Netuno seriam bolas incandescentes de fogo e Saturno seria pulverizado. A maior estrela registrada até agora é o Y Scuti. Tem mais de 2 bilhões de quilômetros. Imagine quantas bombas atômicas seriam necessárias para fazer dano ao nosso Sol. Impossível, não é? Agora, imagine fazer com uma estrela assim. É para que você tenha uma ideia do quão insignificante que somos como espécie, inclusive nossos superpoderosos personagens de ficção. Número 6. Anteriormente, disse que o Y Scuti é a maior estrela descoberta até agora. Acho que daqui a alguns anos, quando as pessoas verem este top 7, virão nos comentários porque descobriram outra maior. Mas agora, imagine se uma estrela desse tamanho explode. Te apresento o fenômeno conhecido como hipernova. Os astrônomos determinaram faz poucos anos que nosso Sol é muito pequeno para explodir, pois se requerem estrelas maiores para ser supernova. Portanto, nosso Sol se extinguirá. Mas quando uma estrela de tamanho colossal explode, se chama hipernova e em 10 segundos produzirá mais energia que nosso Sol e 1 milhão de estrelas a mais iguais ao nosso Sol em toda a sua existência. Custa acreditar. Você tem ideia de quanto poder estamos falando? Porque não faz sentido para nossa mente com muito potencial, mas uma mente humana, no fim das contas. Se algo nos acontecesse, seríamos reduzidos a menos que pó, não só a Terra, mas todo o sistema solar. Número 5. Durante os anos da Guerra Fria, os astrônomos acreditavam que os buracos negros eram a maior força do universo, mas se enganaram. Até pouco tempo, pensavam que os buracos negros eram do tamanho de Júpiter, talvez um pouco maiores ou menores. Isso até que foi descoberto que o que mantém nossa galáxia unida é um buraco negro supermassivo de mais de 60 bilhões de quilômetros no centro. Aumentamos muito o nível deste top, não é? Ao redor de um buraco negro tão massivo como o NGS 1277, amo e senhor de uma galáxia do mesmo nome, as estrelas, inclusive as estrelas supermassivas, giram enlouquecidas, como se fossem flocos de neve numa tempestade. Este colosso faz as estrelas rodopiarem a seu gosto, as faz chocar, dar voltas e explodir num mar magno inimaginável, como se você tivesse o tamanho e o poder para chutar muitas estrelas. Compare isso novamente com um personagem da ficção. E este é ainda o número 5. Número 4. A ignorância é uma bênção, porque às vezes, quando um telescópio como James Webb, o sucessor do Hubble, aponta para o universo, nos revela segredos sinistros, abomináveis e horrendos que quase fazem teu coração sair da boca. Em uma galáxia longínqua ocorreu um caso curioso. Um buraco negro supermassivo se chocou contra outro, e isso destruiu essa galáxia. E se nessa galáxia houvesse vida? E se houvessem seres conscientes como nós? A probabilidade é grande. Não importa se eles estavam mais avançados tecnologicamente. Não havia o que fazer para salvar-se de semelhante horror, a não ser que tivessem um avanço de 1000 anos fora de nossa imaginação atual para poder escapar. Não se sabe muito bem o que acontece quando 2 buracos negros supermassivos se chocam, mas a teoria globalmente aceita entre astrônomos é que o choque rompe as leis do espaço-tempo.
A realidade como a conhecemos se altera completamente. Um dos buracos sairia disparado a toda velocidade contra o vazio do universo. Atrás ficaria o brilho do choque, que duraria mais de 1000 anos. Número 3. Te apresento o que para muitos astrônomos é a explosão de energia mais poderosa do universo. Atenção com esta palavra, explosão. Vamos colocar um exemplo infantil, divertido e útil. Imagine Goku lançando o Kamehameha. É disso que estamos falando. Mas bilhões de vezes multiplicado. Como seria? Se para os astrônomos são as explosões teleguiadas mais potentes desde o Big Bang, te apresento a explosão de raios gama. Quando um buraco negro supermassivo colapsa, vomita algo parecido com um raio laser que pode ser do tamanho de uma galáxia. Imagine o Kamehameha do tamanho de uma galáxia. Tudo que estiver no caminho de uma explosão de raios gama desaparecerá. Não há estrutura no universo que resista ao impacto. Tudo, simplesmente tudo, vai ficar alienado da existência. Se uma explosão de raios gama alcançasse esta galáxia, a cortaria em 2 como uma folha de papel. A radiação restante seria tal que ocasionaria o caos. Número 2. Após o vídeo anterior, o que pode estar no segundo lugar? Nada, mas nada menos que os objetos mais brilhantes do universo. São os chamados quasar, que é um fenômeno que acontece quando um buraco negro supermassivo esteve mais de 1000 anos engolindo estrelas e estrelas supergigantes. Como um buraco negro não engole as coisas por inteiro, as tritura antes de absorvê-la. Uma nuvem de energia cósmica que pouco a pouco se transforma num disco se forma ao redor do buraco. Imagine um mar de 100 de bilhões de quilômetros que, no lugar de água, é feito de poder em estado puro de energia. Desde Plutão, nosso poderoso Sol é uma bolinha de gude, um pouco maior que outras estrelas. O resplendor de um quasar se pode ver desde outras galáxias, inclusive nos lugares mais afastados do universo. Tirada pelo telescópio Hubble, esta é considerada a foto mais importante da história, porque o que você vê aí não são estrelas, são galáxias. Milhares delas. Nesta foto está contida a vida em outras partes do universo. Mas esse resplendor que você está vendo, esse lampejo, o brilho, geralmente são quasares no centro dessas galáxias. Número 1. No universo, existem 4 forças fundamentais que são o conceito cósmico absoluto da existência, tal como a conhecemos. A força da gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear fraca, a força nuclear forte. 2 delas compartilham o primeiro lugar. Talvez não seja o nome mais elegante, mas quando eu digo força nuclear, por favor, não pense numa bomba atômica, porque não tem nada a ver, é muito além. A força nuclear forte é aquela que mantém unidos os átomos, os prótons e nêutrons em seu lugar. Sem ela, não existia nada. E quando me refiro ao nada, não é a este planeta, é o nada. Nem sequer os objetos ou acontecimentos que você viu nos primeiros 6 lugares deste top. A gravidade, filha pródiga do Big Bang, talvez já existia desde antes. Ela mantém todo o cosmos funcionando. Sem ela, o universo colapsaria. Pare um segundo para pensar na proporção e significado do que estou dizendo. A gravidade é também a mãe do espaço-tempo, a realidade, não só como se percebe, mas tal como existe. Muito maior e gloriosa do que jamais seremos capazes de entendê-la. Em todo o cosmos, em todos os universos, em todas as realidades, é o absoluto. Para um ateu, isto deve ser um entendimento filosófico de Deus, a realidade e o que há mais além também.